Hoje nós vamos estudar o tema sobre um cordeiro com voz de dragão. Queridos, existe uma parceria entre os dois poderes que a Bíblia menciona. Em Apocalipse capítulo 13, nós lemos sobre dois animais. Vocês sabem que em profecia, um animal representa um reino, um poder. E a Bíblia apresenta em Apocalipse 13 uma parceria entre dois poderes representados por dois animais. E aqui nós lemos: o animal que sobe da terra, e vi subir da terra outro animal, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exercendo todo o poder do primeiro animal, na sua presença, e faz que a terra toda e os que habitam adorem o primeiro animal, cuja chaga mortal fora curada. Vocês percebem que aqui existem dois animais, um que foi ferido de morte, e outro que está tentando trabalhar na recuperação do animal que foi ferido de morte. São dois poderes mundiais. O animal que subiu da terra é representado como sendo um cordeiro com dois chifres, mas que tem a voz de dragão. Não é um cordeiro. É um cordeiro parecido com cordeiro, que tem dois chifres, mas a voz é de dragão. Vocês podem perceber neste animal, que representa uma nação que surgiu no planeta Terra, como sendo uma nação que seja uma mescla do cristianismo com o ocultismo. Uma mescla daquilo que Jesus Cristo apresenta no cristianismo e daquilo que Satanás apresenta através das filosofias ocultas. Queridos, essa parceria que existe entre o animal que subiu da terra e o animal que subiu do mar é uma parceria muito visível em nossos dias. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 1, que o animal que subiu do mar representa o poder papal, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E nós entendemos pela profecia que o animal que subiu da terra representa os Estados Unidos da América do Norte. O cordeiro com voz de dragão representa uma nação que surgiu depois que a primeira potestade, o primeiro poder foi ferido de morte, em 1798. Quem em 1798 estava surgindo no mundo como nação e foi reconhecido oficialmente pela França? Os Estados Unidos da América do Norte. Eles foram reconhecidos oficialmente pela França como nação em 1798. Nós lemos no livro Grande Conflito, página 440, que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força, de grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma nação, satisfaz as especificações desta profecia. Ela aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Essa é a nação que foi reconhecida oficialmente em 1798, que foi o mesmo ano em que o poder papal recebeu a ferida de morte, quando Napoleão Bonaparte enviou seu general Berthier, atacar Roma, cercou Roma e prendeu o Papa Pio VI. Isto foi em 1798. Porém, nesse mesmo ano, a mesma França que derrubou o papado também reconheceu uma outra nação, os Estados Unidos da América do Norte, no mesmo ano. Dois grupos estavam presentes na colonização da América do Norte. Assim como no ventre de Rebeca existiam dois bebês, Jacó e Esaú. E essas duas crianças representavam duas filosofias, uma santa e uma profana. Assim como existia uma luta no ventre de Rebeca entre Jacó e Esaú, assim também, desde o nascimento da nação americana, existe dentro dela uma tensão entre o santo
e o profano. Dois grupos trabalharam para formar e colonizar a nação americana. Um é chamado de um grupo cristão, os puritanos que vieram da Europa. No navio Mayflower, em 1620, vieram com o alvo e com o sonho de criar um país sem rei e sem papa. Foi assim que eles pensaram e planejaram. Porém, um outro grupo veio também para os Estados Unidos da América do Norte na mesma época. Era um grupo de maçons. Portanto, queridos, os cristãos e os maçons estavam unidos no mesmo projeto de colonizar a América. E hoje nós podemos ver na profecia, quando Deus disse que esta nação americana é representada por um cordeiro, mas que tem voz de dragão, você vê perfeitamente a mescla do cristianismo com o satanismo, do cristianismo com o ocultismo, do santo com o profano. Esta nação que se diz cristã, há poucas semanas queimou um monte de Bíblias no Afeganistão. Como pode um governo, como o governo dos Estados Unidos, autorizar a queima de muitas Bíblias no Afeganistão, quando ali existem soldados americanos cristãos e que estavam, queridos, muito chocados, muito chateados pela decisão do governo? Vocês podem perceber que existe uma mescla no governo americano de cordeiro e dragão. Na realidade, não existe a religião cristã no governo americano. O governo americano tem uma religião. Embora a Constituição americana diga que há uma separação entre igreja e Estado, o próprio governo americano tem uma religião, mas não é a religião cristã. É a religião da maçonaria. Queridos, a cidade do Vaticano e a cidade de Washington, segundo a Bíblia, se aproximariam. Existia um abismo entre essas duas nações, entre essas duas potências, um abismo quase que intransponível. Mas a profecia bíblica diz que eles se aproximariam e trabalhariam juntos no tempo do fim, um edificando o outro, um promovendo o outro. Quando você vê a cidade de Washington, a planta da cidade de Washington, você descobre que todas as avenidas da cidade de Washington, elas foram construídas na forma de compasso e na forma de esquadro. Quando você estiver visitando a cidade de Washington, você lembre que as avenidas da cidade são em forma de compasso e esquadro. Este é o símbolo da maçonaria, o compasso e o esquadro. Portanto, queridos, a cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, é um grande monumento ao Deus da maçonaria. Camufladamente, Satanás está sendo adorado através desta capital que representa a nação número 1 do mundo. Quando você presta atenção na planta da cidade de Washington, você descobre que existe uma estrela de 5 pontas, exatamente em cima da Casa Branca. Em cima da Casa Branca existe a estrela de 5 pontas, chamado de pentagrama, representando a cabeça do bode de Mendes. E a boca do bode está exatamente em cima da Casa Branca. Vocês podem observar, aí nós temos a planta da cidade, a estrela de 5 pontas, exatamente a ponta mais baixa está em cima da Casa Branca. Nós sabemos que quem fala pela nação é a Casa Branca, é o presidente. Por isso a Bíblia diz que a voz deste animal é voz de dragão. Porque quem construiu a cidade de Washington foram os maçons. Quem construiu a Casa Branca foi um maçom, o arquiteto. E os presidentes dos Estados Unidos, eles tomam posse e fazem um juramento em cima da Bíblia. E quando eles fazem um juramento em cima da Bíblia, diante do mundo, parece que é um país cristão
e é um presidente cristão. Mas, queridos, a Bíblia sobre a qual o presidente faz o juramento no dia da posse é uma Bíblia maçônica. É a mesma Bíblia sobre a qual o primeiro presidente americano, George Washington, fez o seu juramento há muitos anos atrás. Esta Bíblia maçônica, ela é guardada na loja maçônica de Nova York e é trazida então sempre que há uma posse de presidente nos Estados, lá na cidade de Washington, a Bíblia é trazida e ele faz o juramento. O que significa o presidente dos Estados Unidos fazendo o juramento em cima de uma Bíblia maçônica? Que ele está compromissado, ele está comprometido com as filosofias e com os projetos da maçonaria e do Illuminati. Meus queridos, a cabeça do bode, que está exatamente em cima da Casa Branca, é o Deus da maçonaria e é o Deus do governo americano. Qual é o nome dele? Antigamente ele era chamado de Baphomet. Baphomet é um Deus que tem cabeça de bode, chifres, tem seio de mulher e tem órgãos genitais de homem. Esse Deus representa a mistura do sexo masculino e feminino. Queridos, o Deus Baphomet é um Deus que aprova o homossexualismo, o lesbianismo. Não é de admirar como o governo americano apoie, aprove e incentive o homossexualismo. Não é de admirar como a Suprema Corte dos Estados Unidos apoia o aborto, a matança dos babies, das crianças, e apoia também os casamentos gays, que estão ocorrendo em muitos estados americanos. Por quê? O Deus do governo americano é o Deus Baphomet. Mas existe um outro nome conhecido, usado para este Deus que está na Bíblia. Ele está em Apocalipse capítulo 9, o verso 11, pelo nome de Abaddon. Abaddon é o nome do Deus da maçonaria, retirado da própria Bíblia. Apocalipse capítulo 9, verso 11, diz que Abaddon é o nome do anjo do abismo. Um dia eu estava pregando esta mensagem numa cidade, e na saída um amigo chegou até mim e disse: pastor, eu sou maçom, e eu sabia que o nome do Deus da maçonaria era Abaddon, mas eu não sabia que Abaddon é o anjo do abismo, é Satanás. Isso eu não sabia. Fiquei sabendo hoje. Queridos, muitos são enganados. Muitos adoram Satanás conscientemente, e outros adoram Satanás inconscientemente. Para Satanás, tanto importa se o adoram conscientemente ou inconscientemente, ele quer ser adorado, de qualquer forma, de qualquer jeito. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos são e foram maçons. Vocês poderão encontrar, então, a lista dos presidentes dos Estados Unidos. É uma lista imensa, desde George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, até o presidente atual, Barack Obama, são maçons. E é interessante que alguns presidentes que não foram maçons foram exatamente aqueles que foram mortos. Abraham Lincoln, que foi assassinado no ano de 1865, não era maçom. John Kennedy, que foi assassinado em 1963, não era maçom. Ronald Reagan, que recebeu um tiro, não era maçom, mas se tornou maçom logo em seguida na sua segunda gestão. Queridos, o governo americano tem um compromisso com os projetos da maçonaria e do Illuminati. Isto quer dizer que os presidentes americanos, eles não agem por si mesmos. Eles foram financiados pelo Illuminati
e eles estão comprometidos com a nova ordem mundial, que é um projeto do Illuminati. Os grandes ídolos maçônicos que existem na cidade de Washington. Vocês já ouviram falar de todos estes grandes ídolos maçônicos? Só que quando você visita os ídolos maçônicos de Washington, você não percebe que são ídolos maçônicos. Você os visita como monumentos. Monumentos em homenagem aos grandes homens da nação. Nós temos, por exemplo, o obelisco. O obelisco de Washington, que é o maior monumento fálico do mundo. Esse obelisco de Washington representa o deus Osíris do Egito, o deus Sol. A cidade de Roma tem 13 obeliscos. Existe um obelisco em frente à Catedral, a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Em frente da Catedral da Basílica de São Pedro, no Vaticano, existe um obelisco, mas existem 13 na cidade. De frente para o Capitólio americano, existe também um obelisco. Este é o símbolo do Deus da maçonaria. O Deus da maçonaria é adorado através de símbolos. Repetimos, é o maior monumento fálico do mundo. Por que monumento fálico? Monumento ao falo. Falo, se você for no dicionário, você pode descobrir que falo é o órgão genital masculino. Esse é um monumento em adoração ao órgão genital de Osíris, Deus Sol egípcio, o Deus da maçonaria. Outros monumentos maçônicos na cidade de Washington, o Pentágono. O Pentágono não é nada mais, nada menos do que um enorme talismã de guerra. É um pentagrama. Outro monumento, a Estátua da Liberdade. Todas as pessoas que visitam a cidade de Nova York fazem questão de visitar a Estátua da Liberdade. Mas, queridos, a Estátua da Liberdade é o maior trote na história da humanidade. Por que trote? Porque não é a Estátua da Liberdade, é a estátua da deusa da razão. A deusa da razão foi o Deus escolhido em lugar do Deus da Bíblia. Lembram-se vocês que na Revolução Francesa, 1789, quando queimaram as Bíblias na Revolução Francesa, quando fecharam as igrejas, eles aboliram a religião na França e elegeram no lugar de Deus uma mulher prostituta, carregando-a como numa procissão pelas ruas da França e entronizando-a na Catedral de Notre-Dame como sendo a deusa da razão. A deusa da razão representa o Deus do iluminismo, o Deus do Illuminati. E, queridos, a Estátua da Liberdade é a deusa da razão. Foi um presente dado pela loja maçônica da França aos Estados Unidos, esculpida por um maçom. Outros monumentos existem. É interessante, queridos, que Satanás quer ser adorado de uma forma camuflada. Eles fizeram questão de colocar o grande selo da maçonaria na nota de dólar. Quando as pessoas estão manuseando a nota de dólar, consciente ou inconscientemente, elas estão visualizando uma pirâmide chamada pirâmide inacabada, tendo em cima, no topo da pirâmide, o olho chamado olho de Lúcifer, ou olho de Horus. Essa pirâmide inacabada, ela precisa ser acabada, ela precisa ser completada, mas ela só será completada quando a nova ordem mundial for estabelecida. A velha ordem mundial que hoje existe precisa ser minada, destruída, enfraquecida para se estabelecer a nova ordem mundial. Quando a nova ordem mundial for estabelecida, queridos, completou-se então a pirâmide inacabada. Este é o sonho americano contido na nota de dólar. Este é o sonho do Illuminati. Este é o sonho jesuíta. Este é o sonho do Vaticano. O sonho do Vaticano se tornou o sonho americano. E o grande selo
dos Estados Unidos, que é esta pirâmide inacabada com o olho de Lúcifer, também é o selo da maçonaria. Como, queridos, poderíamos perguntar? Como uma nação adotou como o grande selo da nação o selo da maçonaria? Resposta: porque a maçonaria é uma religião que tem um Deus, o Abaddon, de Apocalipse 9:11, chamado na Bíblia de o anjo do abismo, o dragão, Satanás, o diabo, que engana todo mundo. Sabem, queridos, a nota de dólar recebeu esse grande selo no ano de 1935, no governo de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, em 1935, introduziu este grande selo na nota de dólar. Porém, desde 1782, o Congresso americano votou oficialmente que este seria o selo dos Estados Unidos. 1782. Faz muito tempo. Porém, este selo só foi introduzido na nota de dólar no ano de 1935. No pé da pirâmide, queridos, vocês vão encontrar uma frase: Novus Ordo Seclorum. Está em latim, que quer dizer nova ordem mundial. O presidente Bush pai foi o primeiro presidente que começou a falar abertamente sobre a nova ordem mundial. E depois os outros presidentes começaram a falar. E depois também, queridos, o próprio Papa Bento XVI começou a falar na nova ordem mundial. Hoje a expressão nova ordem mundial é uma expressão comum que você vê nas revistas e também nos jornais. Mas este é o sonho americano. O que é a nova ordem mundial? É a globalização do governo, é a globalização da economia, é a globalização da religião. A nova ordem mundial, ela se estabelece em cima de um tripé: governo mundial, economia mundial e religião mundial. E este sonho está sendo perseguido pelo governo americano. O governo americano trabalha em parceria com o Vaticano. O Vaticano não tem um exército para lutar suas guerras. Mas o exército americano, a maior potência militar do mundo, está à disposição do Vaticano para fazer com que todo mundo se ajoelhe diante do poder papal. Aquele poder que surgiu e que foi ferido de morte em 1798, mas que começou a ser popular novamente no ano de 1929. A popularidade papal começou a crescer de novo, quando a ferida mortal começou a ser curada em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão entre o Vaticano e Benito Mussolini na Itália. Portanto, queridos, de 1929 para cá, a popularidade papal está crescendo, crescendo, e alcançou o clímax com João Paulo II. E agora o Papa Bento XVI está colhendo as consequências da popularidade alcançada por João Paulo II. Nova ordem mundial. O grande selo dos Estados Unidos, portanto, tem em cima o olho que tudo vê. O olho que tudo vê está presente em muitas catedrais, em muitas igrejas, em muitos bancos. A data de 1776 está no pé da pirâmide. Interessante que a data da declaração da independência americana é 1776. E a data em que o Illuminati foi fundado também é 1776, dia 1º de maio. As pessoas que olham para o selo americano entendem que 1776 lembra a declaração da independência. Porém, aqueles que conhecem a história do Illuminati sabem que lembra o ano da fundação do Illuminati. A Bíblia diz que este poder falava como dragão e exerce todo o poder do poder papal, do primeiro animal. O animal que subiu das águas, em Apocalipse 13, representa o Vaticano, e o animal que subiu da terra representa os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos faria com que o mundo todo
adore ao poder papal, ao primeiro animal cuja chaga mortal fora curada. Em 1861, Abraham Lincoln foi escolhido como presidente dos Estados Unidos. Um homem de Deus, um homem que lia a Bíblia, um homem que orava, um homem honesto. Uma característica do caráter de Abraham Lincoln era honestidade. Queridos, ele trabalhou contra a implantação do Banco Central americano. Isto desagradou o Illuminati. O Illuminati promoveu a guerra americana para derrubar Abraham Lincoln, jogando o sul contra o norte. Mas pela graça de Deus, Abraham Lincoln, que estava com o norte, venceu o sul. E Abraham Lincoln deixou escrito: eu não estou lutando contra o sul, eu estou lutando contra o Vaticano. Abraham Lincoln tinha um amigo pessoal, Charles Chiniki, que foi por 50 anos padre romano. E ele disse para Charles Chiniki: Charles, se algum dia alguém me matar, pode saber que foram os jesuítas. E ele deixou isso por escrito. Queridos, Abraham Lincoln ganhou a guerra civil, mas 2 anos depois ele foi assassinado. Em 1865 ele foi morto. Quando encontraram era uma dupla assassina. Um morreu logo em seguida, mas o outro fugiu. E quando foi encontrado, ele estava escondido no Vaticano, fazendo parte da guarda pessoal do Papa. Então ele foi deportado de volta para os Estados Unidos para ser julgado. Foi julgado, mas não foi condenado. Queridos, desde que Abraham Lincoln foi assassinado, e o governo americano entendeu que existia por trás uma trama do Vaticano, os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com o Vaticano, em 1867. De 1867 para frente, passou a existir um abismo entre o Vaticano e os Estados Unidos. E esse abismo permaneceu por muitos anos, até 1984. O que aconteceu em 1984? Ronald Reagan, ele enviou, com apoio do Congresso, o embaixador americano William Wilson para o Vaticano, representando os Estados Unidos. Em 1852, o Papa Pio IX enviou um bloco de granito como presente do Vaticano para ser colocado naquele monumento de Washington, naquele obelisco. A nação americana estava tão revoltada contra o Vaticano que recusou o bloco de granito. Então eles colocaram esse bloco de granito dentro de um armazém, deixaram guardado lá. A população descobriu onde estava, foram lá e com um guindaste guincharam e guindaram aquele bloco de granito, jogando no fundo do rio Potomac. Tal era a revolta e o abismo que existia entre o governo americano, a população americana e o Vaticano. Porém, as coisas começaram a mudar nos Estados Unidos. Em 1951, o presidente Harry Truman pediu ao Senado americano para aprovar a indicação de um embaixador americano no Vaticano, e foi rejeitada a sua proposta. Em 1960, o povo americano elegeu o primeiro presidente católico, John Kennedy. Viu como mudou? A América foi mudando. E agora o primeiro presidente católico, os jesuítas viram nele como sendo um aliado, um forte aliado. Só que John Kennedy disse para 300 pastores protestantes no Texas, antes da sua eleição. Ele no Texas, na campanha eleitoral, os 300 pastores disseram: mas você é católico, nós somos protestantes, como é que nós poderemos apoiá-lo? Ele disse: eu sou mais americano do que católico. E se um dia eu tiver que fazer uma decisão em que a minha religião terá influência sobre a minha decisão como presidente, eu renunciarei à presidência. E ele recebeu o apoio dos 300 pastores, e ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, em 1960.
Queridos, em 1963, John Kennedy resolveu romper as relações do governo americano com o Banco Central americano. O Banco Central americano, conhecido como Federal Reserve Bank, tinha autorização de imprimir o dinheiro americano, o dólar. E John Kennedy resolveu não mais pegar dinheiro com o Federal Reserve Bank, mas imprimir, por conta do governo, o próprio dinheiro. E ele imprimiu 4,2 bilhões de dólares. 1963. 6 meses depois, ele estava morto por um agente da CIA. A propósito, queridos, quem fundou a CIA foi um Knight of Malta, cavaleiro do Vaticano, chamado Bill Donovan. Em 1980, o Papa João Paulo II visitou os Estados Unidos. Ronald Reagan saiu da Casa Branca e foi ao aeroporto em Miami para receber o Papa. Nunca o presidente americano sai da Casa Branca para ir ao aeroporto receber qualquer presidente, qualquer líder mundial. Mas no caso de João Paulo II, Ronald Reagan saiu da Casa Branca e foi receber o Papa no aeroporto. Isso aconteceu também com George Bush, que foi receber o Papa Bento XVI em 2008, no mês de abril, foi receber o Papa Bento XVI no aeroporto. Fica fácil do mundo ver quem é a maior autoridade do mundo reconhecida pelo governo americano. Isso está claro. A quem o governo americano presta homenagem. Não existe mais um abismo entre esses dois poderes, o poder que subiu do mar e o poder que subiu da terra. Essas duas nações, separadas antigamente, estão unidas como nunca. Quando o Ronald Reagan recebeu o apoio do Congresso americano para enviar o embaixador William Wilson como embaixador para o Vaticano, a votação foram 81 votos contra 13. Como mudou a cabeça do Congresso americano? Vocês sabem, queridos, que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem 9 jurados. Há 30 anos atrás, dos 9 juízes, um era católico. Hoje, dos 9 juízes, 6 são católicos. Uma grande mudança ocorreu na América. Isso que vocês estão vendo, presidente americano assistindo a um funeral papal. Isso nunca aconteceu antes. Vocês veem que na morte de João Paulo II, foram para o funeral, a cerimônia funeral, o presidente George Bush pai, George Bush filho e Bill Clinton. Jimmy Carter queria ir, mas não deram uma vaga para ele no avião. Senão seriam 4 presidentes americanos. E não somente eles foram ao funeral, mas como também eles se ajoelharam diante do corpo de João Paulo II, reconhecendo-o como líder mundial. O próprio grande pastor, famoso mundialmente, Billy Graham, disse que o Papa é a voz moral do mundo. Os Estados Unidos e a religião protestante e o protestantismo americano está intimamente ligado e comprometido com o Vaticano. Isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes de um presidente americano se curvar diante de um Papa. Há pessoas que dizem que não há sinais da breve volta de Jesus. Mas eu quero dizer a você, meu querido, que eu estou ouvindo passos de um Deus que está voltando. Eu estou ouvindo passos de um Jesus Cristo, Rei da Glória, que está voltando. Só Ele é Deus. Só Ele é digno de toda adoração. Deus está à procura de um povo que ouse ficar em pé diante de Deus e não se ajoelhe diante das autoridades humanas e diante daquele que se proclama Deus na terra. Isso que está acontecendo não aconteceu nunca antes.
A Constituição americana faz separação entre igreja e Estado. Porém, no mês de abril de 2008, o presidente George Bush convidou o Papa Bento XVI para vir aos Estados Unidos para celebrar na Casa Branca os seus 81 anos de idade. E o presidente Bush fez uma festa com 9.000 convidados, a maior festa já realizada na Casa Branca. Para que tudo isso? Para mostrar ao mundo a amizade e o compromisso que existe hoje entre o governo americano, que adora Abaddon, adora o Deus representado pelo obelisco, e o poder papal, que também adora o Deus representado pelo obelisco. O obelisco representando o Deus egípcio, Deus Sol, chamado Osíris, está na frente da Basílica de São Pedro. O obelisco representando o Deus Osíris, Deus Sol egípcio, está na frente do Capitólio. Queridos, esses dois poderes mencionados em Apocalipse 13 estão unidos como nunca, e são passos de um Deus que está voltando. A palavra de Deus diz em Apocalipse 13, verso 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quem não vai adorar ao poder papal, sustentado e apoiado militarmente pela maior potência do mundo, os Estados Unidos? Quem ousará ficar em pé e não se curvar diante do poder papal, quando essas duas potências, a maior potência religiosa do mundo e a maior potência religiosa militar do mundo, essas duas potências estão unidas, forçando presidentes, rainhas e reis a se curvarem e a reconhecerem o líder mundial? Quem ousará ficar em pé? A Bíblia diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Os que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro se ajoelham e adoram. Mas existe um povo cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que amam a Deus, guardam seus mandamentos e têm a fé de Jesus. Estes dirão: só a Deus nós adoramos, só Ele é digno de receber toda a adoração, porque Ele é o Santo de Israel, Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que o alvo principal deles é colocar o poder papal como top, maior poder do mundo, e colocar todas as nações e todas as igrejas sob o domínio papal. Os Estados Unidos da América do Norte, como dissemos, eles investiram colocando 10 províncias dentro dos Estados Unidos. É o país que eles têm o maior controle. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, eles têm hoje a maior religião, a maior igreja dentro dos Estados Unidos é a Igreja Católica Romana, com cerca de 70 milhões de membros. Não é mais um país protestante, se tornou um país católico. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank, é um banco controlado pelos Rothschilds, e eles imprimem o dinheiro americano, o dólar, emprestando o dinheiro, o dólar, para o governo a juros. E é assim que o governo americano deve hoje cerca de 12 trilhões de dólares. A dívida do governo brasileiro é de 1 trilhão de dólares, mas a dívida do governo americano é de quase 12 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. Mas o Federal Reserve Bank, eles não querem receber o pagamento de volta. O que eles querem é o poder, é o domínio. É ter o domínio e o poder sobre os presidentes dos Estados Unidos. O poder e o domínio sobre o Congresso americano. O poder e o domínio. Vocês sabem que a maior bancada dentro do Congresso americano é a bancada católica, com 150 representantes no Congresso americano. Vocês sabem que a Suprema Corte dos Estados Unidos, composta por 9 juízes, 9 jurados, 6 deles são católicos. É assim, queridos, que os Estados Unidos da América do Norte se tornou um país controlado por Roma.
fortemente controlada por Roma. É chegado o tempo do fim. É chegado o tempo em que a profecia de Apocalipse 13 está se cumprindo diante dos nossos olhos, quando esses dois poderes de Apocalipse 13, o poder que subiu do mar e o poder que subiu da terra, se uniriam, e um promoveria o outro, para ter o domínio do mundo, e colocar o mundo todo num sistema de governo global, numa economia global e numa religião mundial. Como povo de Deus, nós somos chamados a ficar firmes diante do Senhor, a não nos curvarmos diante dos poderes humanos, porque nós reconhecemos somente um Deus, o Criador dos céus e da terra, que estabeleceu o sábado como o santo dia do Senhor, o selo do Deus Filho. E esse selo será colocado sobre todos aqueles que amam a Deus e que guardam os seus mandamentos. Amém? Glória ao nosso Deus. Nós queremos abrir nesse momento para perguntas. Se você tem alguma pergunta a fazer. A família Bush faz parte do Illuminati? Quase todos os presidentes americanos, com raras exceções, são maçons. A maçonaria é uma grande sociedade secreta que tem dentro dela outras sociedades ultra secretas. A maçonaria não é tão secreta, porque você vai encontrar aqui em todos os lugares, pessoas que são membros da maçonaria. Não é tão difícil se tornar um maçom. Mas este grande guarda-chuva, que se chama maçonaria, que é uma sociedade secreta, tem escondido dentro dela outras sociedades ultra secretas, e Bush faz parte, a família Bush faz parte de uma delas, que se chama Sociedade dos Ossos e das Cadeias. É um nome bem assustador, a Sociedade dos Ossos e das Cadeias. A família Bush se tornou membro desta sociedade secreta, que foi fundada bem próximo de onde eu moro, fica a questão de 50 quilômetros da minha casa, na Universidade de New Haven, Universidade de Yale, no estado de Connecticut. Esta sociedade foi fundada no ano de 1832 e a família Bush faz parte desta sociedade. O primeiro Bush que se tornou membro desta sociedade foi Prescott Bush no ano de 1917, mais ou menos. Mas o Bush pai é membro, o Bush filho é membro, o irmão do Bush, o Derek Bush, também é membro. Então, queridos, esta é uma das sociedades secretas. A outra sociedade secreta é a Trilateral Commission. Outra sociedade secreta, nós temos aí várias delas, né? Temos o Concílio das Relações Exteriores. São muitas sociedades secretas, mas todas estão acopladas debaixo deste guarda-chuva que é a maçonaria. O contexto de Apocalipse 13 é o tempo do fim. Apocalipse 13, verso 5, fala de 42 meses. Eu gostaria de saber se esses 42 meses é o mesmo de Daniel 7:25, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Você pode usar Apocalipse capítulo 13, verso 5, aplicando para a Idade Média, como é o caso de Daniel 7:25. Daniel 7:25 tem o contexto da Idade Média, porque o capítulo 7 de Daniel mostra o surgimento de 4 impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois mostra o surgimento das 10 nações da Europa, representados pelos 10 chifres do quarto animal, e mostra então, no meio desses 10 chifres, um chifre pequeno surgindo, que é o poder papal, o poder do Vaticano, para o domínio mundial. Então, o contexto do capítulo 7 é o surgimento do poder papal na Europa, durante a Idade Média. Isso foi no ano de 538, quando iniciou a supremacia papal, e durou por 1260 anos, até 1798, portanto, os 1260 anos. Você pode aplicar Apocalipse 13, verso 5,
são os 42 meses, a esse período, de uma forma secundária. Sim. Porém, a aplicação primária, principal de Apocalipse 13, verso 5, diz respeito ao tempo do fim e não à Idade Média. Porque o contexto de Apocalipse 13 não é a Idade Média. O capítulo 13 de Apocalipse começa mostrando o poder que surgiu do mar, que representa o poder do Vaticano. Mostra então a ferida mortal que ele recebeu em 1798, e então em seguida fala da cura da ferida mortal, que está sendo feita progressivamente a partir do ano de 1929. Por que 1929? Porque em 1929 a ferida mortal começou a ser curada, quando o poder papal foi restaurado primeiramente através do poder civil. O poder civil, quando foi restaurado o Estado do Vaticano em 1929, através do Tratado de Latran, assinado por Benito Mussolini e o Cardinal Gaspari, representando o Vaticano, esse Tratado de Latran devolveu ao Vaticano o poder civil, como um país, como um governo. Desde 1929, o poder do Papa voltou a ser um rei reconhecido diante do mundo. Ele tem a sua bandeira, o Vaticano tem a sua bandeira, tem o seu selo, tem o seu exército, tem o seu banco, tem a sua moeda, enfim, é um país, o menor do mundo, porém o mais poderoso. Portanto, quando a Bíblia fala que a ferida mortal que ocorreu em 1798 foi curada, nós entendemos que esta cura é progressiva, começando em 1929 e vai até o fim, quando o decreto dominical será imposto. Quando o decreto dominical for imposto de uma forma obrigatória e mundial, então terá sido plenamente curada a ferida mortal. Porque então toda a terra se curvará e todas as nações da terra adorarão ao poder papal. Então a ferida mortal estará curada definitivamente. Portanto, queridos, o capítulo 13 de Apocalipse tem uma aplicação específica ao tempo do fim, quando o poder papal voltaria a ter domínio sobre o mundo e sobre todas as nações. Então os 42 meses podem ser aplicados à Idade Média de forma secundária, mas a aplicação primária, principal, é o tempo do fim. Pastor, estamos num momento de eleição no Brasil, né? Que o senhor tenha nos orientar com relação à política brasileira, né, ao partido que o nosso presidente, né, não sei se ele está envolvido, a gente já ouviu vários rumores, né, de que ele faz parte de uma sociedade secreta, né? O que o senhor tem a nos orientar com relação a esse momento político que o país está vivendo com relação às eleições? O que eu vou dizer vale para todos os países, não especificamente o Brasil. Não importa o presidente que será eleito, se homem, se mulher, não importa. Como nos Estados Unidos, não importa se o presidente eleito é dos democratas ou dos republicanos, não importa, porque tanto os democratas como os republicanos nos Estados Unidos são controlados pelo Illuminati. O dinheiro que é investido nessas campanhas, tanto dos democratas como dos republicanos, vem da mesma fonte, do Illuminati. Então qualquer que seja o presidente eleito, ele estará compromissado com o programa da nova ordem mundial. O presidente que for eleito, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que estiver trabalhando contra a implantação da nova ordem mundial, ele não irá para frente, ele não terá sucesso. Porque todos os presidentes, mesmo na América do Sul, todos os presidentes que existem aqui nos países da América do Sul, todos eles terão que concordar com a UNASUR. UNASUR é a União Latina, a grande nação, a supernação latina que está sendo formada, já foi votada em Brasília, já foi assinado em Brasília esse tratado, unindo 12 países da América do Sul, incluindo a Venezuela da América Central. São 12 países. Esse tratado já foi assinado em Brasília, então já existe
é a grande nação latina. Então, o mundo está caminhando para a nova ordem mundial, que dividirá o mundo todo em 10 supernações. No sistema da nova ordem mundial, o mundo será dividido em 10 supernações. Portanto, queridos, primeiro que nós não dizemos vote neste ou não vote naquele, nós não opinamos sobre isso. Mas o que temos a dizer é que não importa a pessoa que será eleita, ela terá que se submeter ao programa maior, que envolve a nova ordem mundial, incluindo todos os países, todo mundo. Então, essa visão geral que Deus nos dá através da profecia, nos ajuda a nos desencantarmos com os governos da terra. O desencantamento com a terra, o desencantamento com os projetos humanos e a paixão pela volta de Jesus, a ânsia pela volta de Jesus, o desejo da volta de Jesus cresce forte no nosso coração quando entendemos que o mundo não tem saída, não tem saída. A nova ordem mundial tem como plano principal colocar o mundo aos pés do Vaticano. E o povo de Deus entende que será assim, mas não se submeterá. O povo de Deus se ajoelha e adora somente aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E este Deus é o Criador dos céus e da terra. Meu nome é Elias, eu não sou dessa igreja, sou da igreja adventista em São Luís do Maranhão. Tancredo Neves e John Kennedy são dois exemplos de presidentes que não aceitaram essa coisa da nova ordem mundial, por isso eles estão retirados do caminho. Bom, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: no site do YouTube existem vários canais que falam sobre essas coisas, sobre Illuminati, nova ordem mundial. A pergunta é se vale a pena nós, o que vocês têm a falar sobre essas mensagens, essas reportagens que eles passam lá, e se vale a pena nós estudarmos sobre isso. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O mundo está na nossa frente. Muitos cristãos adventistas não sabem nada disso. E o povo que está lá fora, que não pertence à igreja, eles estão sabendo que o mundo está sendo governado por uma elite governamental oculta, com planos que estão camuflados. Portanto, existe muito material na internet, muito material no YouTube, e que são bons materiais, basta pesquisar. Pastor, a minha pergunta tem um outro ângulo. O senhor explicou aí sobre o surgimento do protestantismo, a perseguição que houve contra o protestantismo, e na atual conjuntura, quem são mesmo os protestantes? Os adventistas ou todos os crentes envolvidos em todas as denominações religiosas? Protestantes são todas as igrejas que não são católicas. Todas as igrejas cristãs que não são católicas são protestantes, porque protestam contra o Vaticano. Porém, queridos, dentro do protestantismo existem as igrejas evangélicas, existem as igrejas protestantes históricas. As protestantes históricas são batista, luterana, anglicana, presbiteriana, são igrejas históricas. Existem as igrejas evangélicas pentecostais, que são essas mais novas, mas todas elas fazem parte do protestantismo. Nós, como igreja adventista, também fazemos parte do protestantismo. Mas o que nós estamos vendo hoje no mundo é que os principais líderes protestantes do mundo estão comprometidos com o Vaticano, estão inclinados a reconhecer o Papa como líder mundial, a voz moral do mundo. Como disse Billy Graham disse: o Papa, falando de João Paulo II, é a voz moral do mundo. Ora, se Billy Graham, que é o maior líder evangélico do mundo, reconhecido mundialmente, se ele reconheceu o Papa como a voz moral do mundo, isso é um reflexo do que está acontecendo com todos os demais líderes evangélicos do mundo. Esse é um sinal profético
em cumprimento da profecia, que diz que no final dos tempos o mundo todo se voltaria e haveria uma união entre um ecumenismo religioso unindo protestantes e católicos. Cada uma tem um nome da sua igreja. As igrejas continuarão com seus nomes, com suas organizações, mas na realidade estarão sendo unidos por pontos de doutrinas que são comuns. Este é o ecumenismo religioso.